A todos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o médico cardiologista Dr. Paulo Panassolo e a gente vai trazer alguns assuntos importantes, doutor. Primeiramente, a gente pode começar a nossa entrevista trazendo um assunto que é o conceito saúde e doença, né? O que a gente pode conversar a respeito disso? É um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação falar sobre um assunto tão importante com vocês aqui. Vamos tentar falar alguma coisa sobre prevenção e, para isso, nós vamos começar com alguns conceitos básicos sobre saúde, doença e prevenção. O conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é definido como uma condição que a pessoa tem uma sensação completa de bem-estar físico, social e mental, não apenas a ausência da doença. Esse é um conceito de 1947, é um conceito antigo, até muito questionado, mas para a nossa questão aqui ele vai servir. A gente vai levar em conta, sim, que o indivíduo ele está bem, ele se sente bem e ele não tem diagnóstico de doença, logo ele tem saúde. O que é a doença? A doença é a ruptura dessa condição normal do organismo, que a pessoa apresenta algum distúrbio com ou sem sintomas. Então, a doença, ela pode ser silenciosa também. A falta de sintomas não significa que a pessoa não tenha doença. Isso é importante. Por que as pessoas adoecem? Essa questão, cada vez mais, ela está sendo respondida. Se você for comparar com tempos antigos, nos primórdios da humanidade, não se sabia sobre as doenças. Logo, se atribuía como castigo dos deuses, esse tipo de coisa assim. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já rompeu um pouco com esse conceito. Aí ele colocou o ser humano inserido no meio ambiente e que desse meio ambiente o ser humano interagiria, poderia através do ar, dos líquidos, das interações, adquirir doenças. Então já foi outro parâmetro. Ele já colocou uma situação de que pode haver mais coisas no nosso entorno que a gente não enxerga, tipo os micro-organismos. Mais de 1000 anos depois, veio o microscópio, pasteurização, descobriram bactérias, vírus, aí veio soro, vacina, antibiótico, e a medicina foi evoluindo até os dias de hoje. Então, quanto mais a gente conhecer sobre a doença, a evolução, o tratamento, mais a gente vai poder fazer em todas as áreas, seja prevenção ou tratamento. Exatamente. A gente pode falar do conceito um pouco da questão da prevenção, porque o senhor comentou uma coisa interessante, né? Nem sempre a doença ela pode se manifestar abertamente. Então, o que a gente pode falar justamente para prevenir isso? Isso. Tem vários níveis de prevenção. Isso que a gente tem que entender. Eu vou dar um exemplo prático que vai ficar bem claro. Você dirige com cuidado e você respeita a sinalização. Você previne acidentes. Você dirige com cuidado, respeita a sinalização e usa cinto de segurança. Você previne acidentes, mas se você sofrer um acidente, você vai prevenir complicações. Então, na medicina também funciona assim, são níveis diferentes de prevenção. Você pode visar não ter a doença ou diagnosticar a doença precocemente ou tratar uma condição num estágio inicial para evitar complicações. São níveis diferentes de prevenção. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um impacto de ter que tomar uma medicação sem estar sentindo nada. E, às vezes, isso não é muito bem assimilado, porque, vamos dar um exemplo prático. A pessoa vai fazer um check-up, tem 35 anos, vamos supor. Chega lá, o médico diz para ela que ela está com a pressão um pouquinho alterada, que está com os níveis de colesterol um pouco alterados, está um pouco acima do peso. E aí ela sai de lá com uma porção de recomendações e talvez uma receita ali com uma ou duas medicações para usar por tempo indeterminado. Isso para o médico é muito comum. Agora, para o paciente, às vezes gera um certo impacto, tipo assim, eu estava bem, aí eu fui procurar um atendimento e agora eu estou nessa condição que a mente acaba interpretando como uma situação inferior. Vamos supor, eu estou numa situação de doença. Não, não é isso. Você já tinha condição,
só que você não estava sabendo exatamente. Com essas medidas, você vai deixar com que essa condição permaneça como está, não evolua, e você vai prevenir outras complicações. Então, isso aí, às vezes, é difícil de entender, parece fácil, mas para o paciente pode gerar um impacto inicial, né, de ter que tomar medicação sem estar sentindo nada, vamos supor, né? As medicações, normalmente, essas medicações novas, elas são bem toleradas, dá para usar por muito tempo, praticamente não tem efeitos colaterais e a pessoa leva uma vida normal. Então, se a pessoa não tem isso na cabeça, que ela está fazendo um tratamento que é em benefício dela, não pro serviço de saúde ou pro médico, aí ela não vai aderir bem ao tratamento. Então, ela tem que saber isso aí, e aí ela vai aceitar o tratamento, no caso, e interagir mais. Se tiver dúvida, outra coisa que pode acontecer, olha, eu acho que o doutor não me avaliou muito bem, mas é a tua saúde que está em risco. Você pode pedir uma segunda opinião, do que ficar exposto a uma situação que você está em dúvida. Isso é comum também. A pessoa vai, às vezes, na primeira não vai aceitar muito, eu quero ver mais uma opinião. Também, assim, o interessante é que a pessoa se preocupe com a saúde e que vá fazer o que pode fazer. Isso é interessante a gente comentar, o senhor é cardiologista e normalmente as doenças que são relacionadas ao coração ou, né, nesse sentido, muitas delas às vezes são silenciosas e às vezes algumas se manifestam e não tem mais muito o que se fazer. Então, são questões que as pessoas elas têm que avaliar e têm que pensar bem nesse sentido também. Sim, muitos pacientes me procuram, eu diria que a maioria, sem sintomas. Uhum. Procuram, por exemplo, que tem a pressão alta. A pressão alta normalmente não dá sintomas, mas elas sabem que a pressão alta mantida por muito tempo vai ocasionar lesões no olho, vai ocasionar lesão no coração, no rim, e é uma questão de tempo. Então, essas coisas têm que ser tratadas. E algumas pessoas procuram por sintomas. Procura o cardiologista, por exemplo, dor no peito, falta de ar, palpitações, arritmia. Aí já é uma situação que procuram por sintoma. Nos dois casos, tem que ser avaliado, né, caso a caso, e aí tem que ser tratado. É importante a gente comentar também das pessoas elas continuarem o tratamento, né? Que nem o senhor comentou ali na questão da entrevista, né? E saberem o que elas estão fazendo, né? E que elas também fique claro para elas, né? Que é importante justamente seguir esses tratamentos quando eles são orientados pelo médico. Isso, tem que ouvir os sinais do organismo. Às vezes o organismo apresenta alguns sinais de alerta, algumas coisas que fazem com que a pessoa procure algum atendimento, alguma coisa, tá? São sinais sutis às vezes, mas a gente tem que prestar atenção. Às vezes na correria do dia a dia acaba passando muita coisa, né? E o tratamento a pessoa vai manter, vai fazer o acompanhamento periódico dela, né? E isso aí é bem... Depois que a pessoa adere, ela fica bem, ela evolui bem. Consegue recuperar a qualidade de vida dela e depois ela vai, como nem o senhor falou, né? Ela vai melhorando, né? De Sim, tempos em tempos. é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia, Uhum. e porque o primeiro impacto que eu estava te falando antes, a pessoa pensa, mas eu vou ficar dependente da medicação. E a palavra dependência, ela soa muito negativa, ela soa muito Uhum. como uma coisa... Não é dependente da medicação, você vai tomar... A própria dependência em si já é um problema. E não é dependência da medicação. A medicação vai resolver o problema imediato. Se você parar a medicação, pode ser que volte a pressão a subir, por exemplo, né? Então, você vai manejar o problema e vai ter essa condição de tomar a medicação para ficar bem. Nem sempre vai usar a medicação. Muitas vezes as medidas não farmacológicas são suficientes para melhorar a pessoa. E é uma avaliação multidisciplinar, não é só o cardiologista. Às vezes a gente pede avaliação
da nutricionista, pede a avaliação para fazer uma atividade física de um personal, alguma coisa assim. E então é o paciente junto com o serviço de saúde, né, que ele procurou. Sim. Sobre a questão dos serviços do cardiologista, doutor, a partir de que idade já se recomenda as pessoas elas procurarem um cardiologista, terem um acompanhamento nesse sentido? Tem algumas diretrizes assim, mas não são muito exatas, isso é muito individualizado. Pela idade, somente idade, 45 para o homem, 50 para a mulher, tá? Mas eu estou falando de pessoas saudáveis, que não têm história familiar de cardiopatia, que estão bem, peso certo, fazem exercício, pessoas normais, tá? Se a pessoa tem fatores de risco, seja pressão alterada, histórico familiar, sedentarismo, obesidade, aí já baixa para 35 para o homem e 40 para a mulher. Mas são números assim teóricos, tá? Porque isso pode ser muito individualizado. Se a pessoa tem condições aí tipo diabetes mellitus, coloca a classificação da pessoa já como alto risco para ter doença cardiovascular. Então aí depende da idade. Por exemplo, crianças também. Crianças podem ser avaliadas quando tem histórico precoce de doença familiar na família, tá? Os pais que tiveram doença muito precoce, ou os pais que têm nível de colesterol muito alto também. Então, elas podem ser avaliadas para fazer uma avaliação metabólica, até mesmo se estão acima do peso, essas coisas assim. Então, só pela idade não dá para se firmar nesse conceito, né? Então, tem os sintomas, tem os fatores de risco e tem a idade. Você pode... Hoje a gente vê muitas pessoas assim, eu quero mudar de vida, eu quero, por exemplo, sair do sedentarismo, né? Uma pessoa que tem ali 40 anos, 35, 40 anos, mas está com um peso acima do considerado ideal, daí vai querer começar a praticar atividade física. É importante que ela tenha um acompanhamento de um cardiologista também para alguma orientação a esse respeito? Sim, é muito importante essa lembrança. As pessoas procuram, às vezes, para iniciar uma atividade física. Ela está sedentária, vamos supor, está acima do peso. A recomendação formal é 30 anos. Tá? A partir dos 30 anos, se vai iniciar uma atividade física um pouco mais extenuante, aí, um pouco mais forçada, fazer uma avaliação. Você faz um eletrocardiograma, vê a pressão e tal. Se a pessoa está acima do peso, como você falou, e tem outros fatores, eu costumo não me preocupar só com a parte cardíaca. Eu peço para a pessoa fazer uma avaliação com um personal ou mesmo com um ortopedista, porque você indica o exercício físico e eu digo assim, não, do coração está tudo bem, está tratado, está com a pressão controlada, mas aí a pessoa começa a fazer atividade e tem um problema ortopédico, que é muito comum. E aí ela fica impossibilitada depois de manter essa atividade física. Então é importante sim a avaliação cardíaca, mas tem que ver a parte ortopédica, o tipo de exercício que vai fazer ser adequado para a idade e para o biotipo da pessoa, para não ter outros problemas que depois vai levar a pessoa ao sedentarismo obrigatoriamente, né? Sim, sim, aí já faz um outro tipo de ciclo, né? Doutor, quem quiser saber informações a respeito do seu trabalho, da sua atuação, como é que pode proceder? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, a questão do contato, dos planos de saúde que são atendidos, locais onde o senhor atende. Certo. Eu vou atender na Clínica Pedruzzi agora aqui no município de Feliz, tá? Atendo convênios e particulares, Unimed Círculo, basicamente, né? E no município de Bom Princípio, na Clínica Castro, também convênios e particulares. Tá certo. E quem quiser também pode entrar em contato pelo WhatsApp 51993314290. Em Bom Princípio, na Clínica Castro, pelo 519-9508-6352. Então, o primeiro telefone é o da Feliz e o segundo de Bom Princípio. Dr. Paulo Panassolo, que já atende há mais de 20 anos aqui na região, na cidade de Feliz, né? E em toda a região. Muito conhecido. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na rádio, doutor. E volte sempre para a gente trazer informações importantes, porque isso é utilidade pública, né? É bom que as pessoas, elas... né, coloquem a mão na consciência, né, e pensem muito a respeito disso, porque a gente sabe que às vezes as doenças do coração, elas são silenciosas e, né, se não tratadas, né, não vistas a tempo, podem causar muitos problemas, né. Muito obrigado. Certo, eu agradeço. Fico à disposição. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o médico cardiologista Dr. Paulo Panassolo.